Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 52. Bons estudos! Na teleaula de hoje, a gente continua estudando processos especiais de fresagem. O nosso assunto de hoje é o processo Fellows. Esse é mais um processo criado para produzir um tipo específico de peça em larga escala. Hoje você vai aprender por que o processo Fellows é um processo especial de fresagem. Vai ver quais são os principais componentes do equipamento usado neste tipo de fresagem. E vai ter uma noção dos procedimentos necessários para usinar peças usando esse processo. O processo de fresagem Fellows é muito usado na indústria mecânica. Por isso é importante que você aprenda alguns de seus aspectos. A teleaula de hoje está começando. Pois é, Sr. Aristides, esse tipo de engrenagem, dependendo da quantidade, a gente pode até fazer numa fresadora universal. Mas se o senhor precisar de um grande número de peças, o melhor é procurar uma oficina que trabalhe com o processo Fellows. Eu acho que vai ser o jeito, então. Eu vou precisar de lotes grandes. Nesse caso, compensa utilizar o processo Fellows por causa da produtividade e também porque o senhor precisa de engrenagens com dentes escalonados. Aliás, essa é uma das especialidades do processo Fellows, usinar engrenagens com dentes escalonados. Mas olha aqui, Ananias, essas engrenagens têm dentes retos. Pois então, o processo Fellows é o mais indicado para usinar esse tipo de engrenagem. Bom, mas o que há de tão diferente nesse processo? Por que ele é tão mais produtivo que a fresadora comum? Bom, o senhor está precisando de engrenagens com dentes retos escalonados. O processo Fellows é o mais indicado para esse tipo de engrenagem. Ele é feito especialmente para usinar esse tipo de engrenagem. E também engrenagens helicoidais externas e internas. Olha aí, engrenagens helicoidais externas, engrenagens com dentes escalonados como essas, engrenagens de dentes retos internas, de dentes retos externas, enfim, vários tipos diferentes de engrenagens podem ser usinados pelo processo Fellows. Tá, quer dizer que o processo Fellows é indicado para usinagem de engrenagem. Isso eu já sei. Mas o que é que faz com que ele seja tão eficiente quanto você diz? Bom, para entender isso, a gente vai ter que dar uma olhadinha nas características do processo Fellows. E a gente pode começar dando uma olhada no formato da fresa Fellows. Olha aí a fresa Fellows. Ela é a ferramenta de corte usada nesse processo de fresagem. Repare que ela parece uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, não parece? Mas tem uma diferença que faz toda a diferença. Os dentes. Repare que eles têm formato de cunha. É esse formato que permite que eles cortem o blank que está sendo usinado. É esse formato também que possibilita a usinagem de diferentes tipos de engrenagem, como a gente viu. Um dos segredos do processo Fellows está nos dentes da fresa. Outro está na movimentação dos diversos componentes da fresadora. Vamos começar conhecendo os movimentos da fresa. O primeiro movimento é o de rotação. Esse movimento é dado pelo cabeçote que serve para fixar a fresa. Agora repare nessas alavancas. Elas são responsáveis por um outro movimento executado pela fresa. Um movimento de sobe e desce, ou seja, um movimento vertical. Esse movimento de sobe e desce é que é o responsável pela fresagem propriamente dita do blank. Dá para perceber que este movimento é sincronizado com o movimento de rotação da fresa e também com os movimentos da mesa. Ainda não acabou. A fresa no processo Fellows descreve 3 movimentos. O último é este aí, o movimento horizontal. Repare no sentido do deslocamento da fresa. É com este movimento que a fresa vai penetrando aos poucos no blank que está sendo usinado. Veja como o movimento é controlado por esse came. Repare que dependendo da parte do came que está trabalhando, a penetração da fresa é maior ou menor na peça. Nossa, Caio! 1001 movimentos tem essa fresa, hein? Verdade, Tito. Mas não é só a fresa que se movimenta, não. A mesa onde está fixada a peça também se mexe, olha só. É verdade. Viu, Tito? A mesa se move horizontalmente.
É isso mesmo, Caio. Esse movimento da mesa, sincronizado com o movimento de sobe e desce da fresa, faz com que o blank que está sendo usinado se aproxime da fresa apenas quando o cabeçote está descendo. Repare que a peça se afasta no momento em que o cabeçote sobe. E se a gente parar para prestar atenção, a sincronia desses dois movimentos impede que os dentes fiquem em contato com o blank na subida da ferramenta, o que poderia provocar danos tanto à fresa quanto aos dentes da engrenagem que está sendo usinada. Caio, depois de tudo que a gente viu, deu para sacar que esse processo Fellows tem a ver com o formato da fresa, que tem seus dentes em forma de cunha. Porque executa vários movimentos simultâneos, né? Uma mistura das duas. É isso mesmo. A mistura de ferramenta de corte especial, com a sincronia de vários movimentos dos componentes da máquina, faz o processo Fellows ter inúmeras vantagens sobre os processos convencionais de fresagem. Ele é mais rápido, é mais preciso e requer pouca intervenção do operador. Além disso, permite a usinagem de engrenagens escalonadas em alta produção. Agora você já sabe o que é o processo Fellows, já viu quais são as suas principais características e conheceu alguns componentes importantes da fresadora. Bom, só falta mesmo estudar como fresar pelo processo Fellows. É nessa operação que você vai ter uma ideia de como esse processo pode ser usado para usinar peças como essas aqui. Tá vendo, Ananias? É um lote de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Eu já vi, ó. E os dados estão todos aqui, ó. Z, que é o número de dentes da engrenagem, é igual a 45. M, que é o número do módulo, é igual a 2,5. O ângulo de pressão alfa é 20 graus. E B, que é a largura do blank, é igual a 20 milímetros. Pois é, a partir desses dados é que a gente vai escolher a fresa que deve ser usada, de acordo com essa tabela aqui, ó. Bom, Tito, depois de escolher a fresa, a gente pode continuar preparando a máquina para usinagem. É isso aí. O passo seguinte é fixar o blank à mesa da fresadora. Para isso, você deve usar um mandril apropriado. Fixado o blank, é hora de prender a ferramenta ao eixo árvore da máquina. Novamente, você deve usar um mandril para garantir uma boa fixação. Bom, depois de fixar a ferramenta, a gente tem que montar a grade de engrenagens, que também é conhecida como grade divisora. Para isso existem duas maneiras. Uma delas é consultar essas tabelas aqui que o fabricante mesmo manda, nesses catálogos. Repare que aqui a gente encontra todas as informações para montar a grade. Este Z aqui, por exemplo, representa o número de dentes da fresa. O outro jeito de montar a grade é calculando. É isso mesmo, existe uma fórmula que permite a gente calcular o número de dentes das engrenagens que vão compor a grade divisora. Bom, mas isso você encontra no seu livro de estudos. Aqui nós vamos usar o catálogo do fabricante da máquina. Bom, e agora? Já escolhemos a fresa, já fixamos o blank e encontramos a grade divisora. E aí? Bom, aí a gente precisa saber qual é a profundidade do dente. Bom, e para descobrir isso? Para descobrir isso, a gente precisa calcular. Se você é daqueles que se assusta quando ouve a palavra cálculo, relaxe. Você vai ver que é muito simples. Já tem uma formulinha pronta. E aí, é só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver. A formulinha para o cálculo do dente a gente já viu. É H igual a 2,25 vezes M. H é a profundidade de corte. M é o módulo. É isso. Esse valor do módulo é padronizado. Ele se encontra em tabela normalizada DIN. Vamos em frente. Esses 2,25 corresponde a uma constante. Com esse valor, podemos calcular a profundidade do dente. Bom, agora ficou fácil. É só fazer as contas. H é igual a 5 milímetros e 625 milésimos. Essa é a profundidade de dente que vamos utilizar para fresar. Você pode estar estranhando um pouco os valores que a gente usou para calcular a profundidade do dente. Mas é que nesse processo Fellows é assim mesmo. A gente precisa aumentar um pouco a profundidade. Por isso, os valores são maiores. Bom, agora falta pouco para estarmos com a máquina preparada para usinar. O passo seguinte é regular o quanto a ferramenta deve subir e descer.
Este movimento deve ser de 2 a 3 milímetros maior que a largura do blank. Agora, consultando a tabela do fabricante, a gente determina quantos golpes a ferramenta deve dar por minuto. No nosso caso, este valor é igual a 435 golpes por minuto. A seguir, montamos o came, levando em conta o grau de usinagem pedido no desenho. A regulagem que o operador está dando corresponde a apenas um passe. Primeiro, a gente posiciona o came em seu ponto mais alto. Depois, o anel graduado do cabeçote porta-fresa precisa ser zerado. Aí, a gente afasta a fresa da peça, posiciona o came em seu ponto mais baixo e, finalmente, pau na máquina. Começamos a usinar a engrenagem. É isso aí. Como você já está acostumado, cada novo processo que a gente aprende é um monte de informação que a gente recebe. E para lembrar depois, só mesmo fazendo uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo mais um processo especial de fresagem, o processo Fellows. Você ficou sabendo por que esse processo é especial e aprendeu quais são suas principais características e aplicações. Finalmente, você teve noções de como a fresadora deve ser preparada para fresar pelo processo Fellows. Na próxima teleaula tem mais processo especial de fresagem. Aí vai ser a vez das fresadoras CNC. Não perca, hein? E lembre-se, aprofunde tudo o que você viu nesta teleaula no seu livro de estudos. Ele é fundamental para o seu aprendizado. Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.